Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Todo meio de semana a gente separa o dia para falar sobre relacionamentos, namoro, sobre questões ligadas ao casal, à família e assim por diante. Hoje não vai ser diferente, só que nós vamos discutir um assunto mais ligado aos jovens, sobretudo aos adolescentes e moços. A ideia do ficar. Até algum tempo atrás, quem queria se envolver romanticamente com alguém, precisava pedir essa pessoa em namoro, precisava que ela aceitasse, e alguns mais respeitosos falavam até com os familiares e tal, a igreja ficava sabendo. Enfim, havia todo um rito de passagem, né? Para que o rapaz e a moça tivessem o direito de andar de mãos dadas, de ficar conversando sozinhos, ou pelo menos um pouquinho mais isolados do grupo, trocar beijos e assim por diante. Estavam namorando. Hoje não. Hoje não precisa nada disso. E a juventude inventou um tal de ficar, que eu não sei de onde veio essa palavra, que significa o seguinte: você pode beijar, abraçar, etc., sem nenhum compromisso. Não está namorando, não está nada. Está ficando. Bom, não é preciso dizer que esse tipo de coisa veio do mundo. Não foi inventado por cristãos, muito menos evangélicos. Veio do mundo. E, pelo jeito, veio para ficar, né? O ficar veio para ficar. Será? Decorrido já algum tempo desde o início dessa prática, será que as lideranças e os próprios jovens não estão começando a questionar as consequências ruins desse tipo de falta de compromisso? Existe, porventura, no horizonte, né, da juventude evangélica alguma perspectiva de que esse tipo de prática tão horrível e tão mundana vá acabar entre nós? Afinal de contas, o desafio do cristão, proposto pelo próprio Senhor Jesus, é ser sal da terra e luz do mundo. Dá para ser sal da terra e luz do mundo ficando? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só. Você sabe, é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem presentes para você. Basta que você vote na enquete, que está lá no vejamsó.com.br. Aí você está concorrendo ao brinde que daqui a pouquinho eu mostro. Hoje temos uma estreia muito bacana. É com muita alegria que recebemos pela primeira vez como debatedora, ela já veio como acompanhante de um debatedor, a doutora Débora Vieira. Ou estou enganado? Paz e graça, doutora Débora. Paz. Obrigada. Como debatedora é a primeira vez? Primeira vez aqui no programa. A irmã Débora Vieira, senhorita Débora Vieira, ela é psicóloga de formação e ministra de jovens e adolescentes na primeira igreja batista aqui de São Paulo. Onde fica a PIB aqui de São Paulo? Na Praça Princesa Isabel, 233, bem ali na Duque de Caxias, com a Rio Branco. Muito obrigado pela presença da senhora, da senhorita. Obrigada. Do outro lado, com muita alegria, depois de muito tempo, faz tempo que ele não vem, cansou de quebrar galho para nós aqui, o pastor Gabriel Michelazzo, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Teve que deixar a sede onde ele liderava os jovens, porque agora ele é líder regional da IIGD de Pinheiros. Paz e graça, seja muito bem-vindo, pastor Gabriel. Obrigado, pastor Heber, a paz, um prazer estar aqui. Com certeza já estivemos aqui em outras oportunidades, um grande prazer também. E vamos debater esse assunto aí, polêmico, sério, e que deve ser dada uma atenção muito especial aí para a glória de Deus. E a igreja de Pinheiros fica onde, pastor? Já decorou o endereço? Já decorei, estou ali há um mês, pouquinho mais de um mês, na rua Butantã, número 71, que fica bem ao lado do Lago do Batata, muito próximo mesmo ali ao Lago do Batata, uma região muito bem localizada, muito bom ali. E graças a Deus as pessoas têm ido para buscar cada vez mais o Senhor. Estive 5 anos aqui na sede de São Paulo, aqui na São João. Abrindo os cultos, abrindo as reuniões do missionário, pastor Jaime, também durante 3 anos liderando aí nacionalmente a Juventude da Graça. E agora nessa nova missão, mas a gente sempre continua
fazendo esse tipo de trabalho, tanto com jovens, agora com toda a faixa etária aí. Mas tem o Movimento Jovem e o Irmão continua à frente, né? Isso. O programa Movimento vai aos Jovem. Sábados. Sábado, 4 horas da tarde, aqui mesmo na HIT, ao vivo, e tem sido uma bênção. Amém. E a bênção é maior, né? Porque ele se faz acompanhar da jovem esposa, a Bianca, que está com 6 meses de gravidez, né? Eu não sei se ela já apareceu na televisão, tomara que não, que assim seja o furo do Vejam Só. Vai mostrar ou não vai mostrar? Mas quem manda é o marido, não é a esposa. Pode mostrar? Ou... Pode mostrar, pastor, por favor. O pastor Gabriel mandou, Tá ele aí. manda, aqui ele manda. Você vai mandar lá no Show da Fé, minha irmãzinha. Aqui quem manda é o pastor Gabriel. Aí. Essa é a Bianca. 6 meses já. A Ela Clarinha... não é vermelha desse jeito não, tá? Não. É uma bênção. É uma das melhores amigas, a minha filhota, a Fernanda, também filha do pastor Leandro, da pastora Mirtes, grandes bênçãos. Foram as primeiras pessoas que eu conheci quando vim trabalhar 20 anos atrás aqui. Conheci a Bianquinha pequena e é uma grande alegria saber que ela se casou com o pastor Gabriel, que é filho da melhor amiga da minha esposa. Verdade, pastor. E a gente não sabia nada. Mundo pequeno, não sabia nada. Mundo minúsculo. Tá bom. Vamos ver a matéria que apresenta o tema difícil e espinhoso que vamos discutir aqui no Vejam Só. Qual adolescente hoje pode dizer que nunca ficou? Provavelmente, alguns irão se manifestar, dizendo que não fazem isso, que não consideram certo. Muitos usando um jargão famoso entre os evangélicos, dizendo que escolheram esperar. Porém, a cada dia que passa, o número de pessoas que se manifestam negativamente à pergunta feita no início diminui, ao ponto de, infelizmente, perdermos o controle sobre essa questão com os nossos adolescentes. E digo nossos, pois aqueles que frequentam as igrejas ainda sofrem uma pressão para evitar esse tipo de satisfação do prazer. Mas na sociedade, na nossa cultura ocidental, tal preocupação não existe mais. Muito pelo contrário, o ficar é incentivado como um momento de descoberta, de autoconhecimento. Diante desse contraste, queremos debater no Vejam Só de hoje se existe perspectiva, pelo menos na juventude evangélica, para o fim desse famigerado ficar. Se existe um assunto que rola no meio da galera é esse. Qual adolescente que nunca ouviu que alguém na escola ficou, ou que tem alguém a fim de ficar, ou até mesmo que um dia já ficou? Este assunto é mais comum do que se pode imaginar. E por isso mesmo, acaba rolando muita pressão para aquele que diz que nunca ficou com ninguém. Mas afinal de contas, o que é ficar? Podemos definir como um encontro de apenas um dia ou uma noite. Este pode ser somente uma troca de beijos e carícias, ou ainda acabar num envolvimento mais íntimo, de caráter sexual, mas que não se prolongará por muito tempo. O ficar diferencia-se do namoro pela falta de expectativa que existe em torno da relação e da pessoa com quem se está ficando. O comportamento do jovem cristão, infelizmente, não tem sido muito diferente do comportamento daquele não cristão. Na verdade, para a tristeza e vergonha da igreja, uma enorme quantidade de jovens evangélicos tem desenvolvido o hábito de ficar, sem que isso necessariamente signifique comprometimento relacional e afetivo. Os que agem assim acreditam que ficar é o primeiro passo para conhecer uma pessoa ou então para começar um relacionamento e que o jovem, para evitar decepções, deve ficar com quem lhe despertou o coração. Bom, assim já sabemos o que é ficar, mas a pergunta é: como a juventude tem encarado essa situação? Qual a importância disso? A igreja precisa se preocupar com o ficar? Como trabalhar com essa situação? E diante do avanço do ficar, existe ainda a possibilidade de acabarmos com isso, pelo menos dentro da juventude evangélica? Esse é o assunto do debate do Vejam Só de hoje. Fique ligado, nós já estamos no ar. Hoje recebemos aqui como estreante a doutora Débora Vieira. Ela é psicóloga de formação, também estudou teologia e é ministra de jovens e adolescentes
na primeira igreja batista aqui de São Paulo, aqui da Praça Princesa Isabel. Doutora Gabriel, a senhora é casada? Não, doutora Débora. Doutora Débora, doutora Gabriel. Doutora Débora, a senhora é solteira? Sim. Então é senhorita. Já ficou? Não, nunca fiquei. Nunca ficou? Não. Não tem curiosidade de ficar? Não, agora não. Agora já passei da fase. Ah, tem fase para ficar? Eu acho que sim, né? Tem um apelo maior na adolescência, eu acho que... E qual que é a fase para ficar? Ali na escola, né? Eu acho que o pessoal tem aquele impulso do grupo que pede, que chama, assim. Então tá bom. A senhora fez a faculdade Batista de Perdizes, onde eu dei aula, não é? Foi. Seus colegas não ficavam, não? Sim, ficavam. Tinha gente que ficava. Então não é só adolescente, certo? Não, mas eu acho que o apelo maior é nessa fase. Estou brincando com a senhorita só para descontrair. Como é que a irmã vê essa questão do ficar? Existe algum tipo de esperança para isso acabar? Eu acho que você apresentou bem no começo. Eu acho que, tipo, no sentido de... Ele tá aí. Eu acho que é o jeito deles se relacionarem hoje, é o que a televisão, a mídia, a internet promovem o tempo inteiro. Agora, o modo como a gente vai combater isso, eu acredito que tudo se baseia na questão da fé mesmo, no sentido que a pessoa carrega dentro dela. O adolescente, eu trabalho com criança e adolescente, tem gente que não acredita muito nisso, assim. Será que uma criança tem maturidade para tomar decisões de fé? Sim, eu creio. A Bíblia fala que a criança, se a gente for como criança, a gente entra no reino. Então, a criança tem capacidade de decidir, o adolescente também. Só que a gente parece que não acredita que eles têm essa capacidade de fazer as próprias escolhas. E a gente não está ensinando eles a tomar decisões melhores, talvez. Eu creio que eles teriam que aprender a decidir melhor. Tá bom, daqui a pouquinho tem outras questões para a irmã. Nós temos aqui o pastor Gabriel Biquelazzo, que foi durante muitos anos o líder da juventude aqui na sede de São Paulo, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele continua à frente do Movimento Jovem, que é o programa de juventude aqui da nossa emissora. E, pastor Gabriel, o senhor ficou muito na vida? Vou dizer muito não, mas já fiquei na minha adolescência, né? Como a doutora disse, é uma fase e o local também, o ambiente onde você está, a influência dos outros jovens fazem toda a diferença, né? Posso dizer que até com quem você nem gostaria ou não tinha nenhum tipo de afeto, a gente acaba ficando pela influência. Vai, faz isso, coitado, coitada. E é uma influência da juventude, isso eu estou falando, claro, você de ficou por 15 dó? anos atrás. Não vou dizer dó, não estou com essa moral toda não, mas por influência de amigos, por questão de você não querer não ser uma coisa que você se atraiu, ou você gostaria, mas, poxa, a outra parte quer e tudo mais, dá uma chance, e é um ficar, é um momento, é uma fase, vem rápido e vai rápido, né? Eu estou falando de 15, 16, 17 anos atrás, né? Que é uma fase realmente que influencia muito. Depois de todos esses anos, com a tecnologia, com a influência ainda maior, né, das mídias sociais, isso se tornou uma prática ainda maior também. E um desinteresse de gerar um compromisso, um namoro, aumentou também, né? Porque a nossa sociedade hoje quase que impõe determinadas situações que antigamente ainda existiam alguns valores dentro de casa, sendo cristãos ou não, hoje em dia está se perdendo porque as informações são muito maiores do que só os pais e os amigos mais chegados que têm uma boa influência. Então hoje a pessoa tem internet, tem as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que vão influenciar e o jovem se sente até estranho não ficando, né? Tá bom. Depois a gente tem mais perguntas para fazer para esses dois irmãos, mas antes você que vai responder a pergunta que está publicada no site do programa, no vejamsó.com.br. Vamos lá, vamos para a nossa enquete. É possível iniciar um namoro sem beijar? Porque o tal do ficar, segundo algumas fontes, é beijar. Certo? Você tem que beijar e tal. Se você não beijou, você não ficou. Pode ter abraçado, pode ter falado um monte de coisa, pode ter dançado a noite inteira, mas se você não beijou, você não ficou. Então, é possível iniciar um namoro sem beijar? Ou, portanto, antes de namorar, você ficar? Vamos lá, primeira resposta. Sim, e essa é a vontade de Deus. Que conversa é essa de beijar sem ter compromisso? Que é isso? Fala sério. Segunda resposta.
Sim, este é o ideal. Então, vamos deixar Deus de fora, Deus não tem nada a ver com isso. Então, quem prefere essa resposta, né? O ideal é iniciar o namoro sem beijar. Que diferença vai ter depois, né? Terceira resposta, não. Porque o beijo é a prova da atração. Então, se você beija antes, então depois, qual a diferença entre namorar e não namorar, né? Mais uma resposta? Tem? Não, ainda mais nos dias atuais. Não é possível nos dias atuais, então... Quem votar nessa daí está reconhecendo que no fundo, nós somos reféns da nossa cultura. Não adianta remar contra a maré, né? Você vai contra a correnteza. Não adianta. Então, vamos nos render à cultura dos dias atuais. Tem mais resposta? Mais alguma? Não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votou na enquete, você vai concorrer ao brinde da Agrade, que é o lançamento do livro do pastor Luiz Oliveira, que de vez em quando está conosco aqui, é sobre virgindade, né? Um livro bastante atual. Por que manter a virgindade nos dias atuais? O livro saiu esse ano, é bem novo, e ele trata de todos os aspectos, todas as questões ligadas a esse assunto tão tabu, tá? É esse que nós vamos sortear aqui para você hoje, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, patrocinadora do programa. Aliás, anota o telefone da Agrade para você amanhã ligar no horário comercial, né? 0 operadora 11 3115 0819. 3115-0819, telefone da sede da Agrade em São Paulo. Você se informa sobre os cursos que ela mantém. Tem curso até de canto, para quem quer aprender a cantar. Violino, tem curso de teologia, de Bíblia, de curso para obreiro, curso de evangelismo, curso de capelania, curso de gestão eclesiástica, formação de brigada de primeiros socorros. Tem bastante coisa lá na Agrade, você se informa direitinho. E tem também muitos endereços, mais de 600 no país, todos eles com o curso bíblico e alguns endereços com os outros cursos que eu mencionei. Então se informa amanhã no horário comercial, tá? 0 operadora 11 3115 0819. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já mandou a tua fotografia? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só é o quadro mais legal do programa, porque você aparece nele. E tá chegando o dia do sorteio, vai ser agora em outubro. 4 ingressos, o ingresso para a família, para o Magic City, que é um parque aquático na Grande São Paulo, aqui em Suzano. E você vai se divertir à vontade com a sua família, desde que a sua foto seja sorteada. Olha lá, olha que lugar bacana. E além do Magic City, a foto premiada também vai levar uma edição da Bíblia Missionária, produzida pelo missionário, né, Jamierson Oliveira, tá? Tá aí, ó, Magic City é o lugar onde você vai se divertir com a sua família, desde que a sua foto seja sorteada agora em outubro. Para onde você manda a foto? Para o facebook.com/programa Vejam Só. E não esqueça de pôr o nome de todo mundo que aparece na fotografia, a cidade e o estado onde você mora. Lá no facebook/programa. Tem aí um perfil falso, então por isso você tem que usar a palavra programa Vejam Só, tá bom? Primeira foto de hoje vem aqui da capital paulista, é o evangelista Eduardo Ferreira, que já está convidado para vir assistir a gravação ao vivo aqui do programa, pelo próprio Facebook, viu, Eduardo? Você combina os detalhes, o dia que você vai vir, pega o endereço e tal, para assistir a gravação, já que você mora aqui, né, na capital. A próxima foto vem de Suzano, lá onde fica o Magic City, né? O Cauê Santos, e quem fez a foto dele foi o irmão Kaique. Então, se essa foto for a sorteada, tanto o Cauê quanto o Kaique Santos ganham, né? Aliás, para eles vai ser uma moleza, né? Eles moram lá em Suzano. Tá do lado. Vão estar do lado do Magic City lá.
Continuamos na capital paulista, agora no Jardim Sapopemba, na zona leste de São Paulo, Ricardo com a esposa Estela e a filha Esther. A Estherzinha ali, ó. Tá o Ricardo e a Estela com a... o Ricardo com a esposa Estela e a Estherzinha no meio. Todo mundo assistindo ao Vejam Só. Legal. Deus abençoe vocês e boa sorte no dia do sorteio. Agora a gente vai para Santa Catarina, lá em Curitibanos, em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí. Nós temos a Milena Muschop e o marido Diógenes, né? A Milena e o Diógenes, um casal novinho, que legal, bacana. Deus abençoe vocês. Tenho muita saudade dessa região de Santa Catarina. Quem sabe um dia Deus deixa eu morar lá, né? Eu queria morar lá na região de Rio do Sul, Taió, que é um pouco depois de Curitibanos. Um lugar maravilhoso. Deus abençoe e boa sorte no dia do sorteio. E a última foto de hoje ainda é em Santa Catarina, em Itaiópolis. Né? Eu falei de Itaió e tem também Itaiópolis. Em Santa Catarina, o Michel Silveira é nosso telespectador lá. Um ósculo santo para você, Michel, e também para a sua igreja. Deus abençoe vocês. Saudade de Santa Catarina, lugar lindo. Bom, doutora Débora Vieira é ministra de Jovens e Adolescentes aqui na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Irmã, conta para nós, quando vocês conversam com os adolescentes sobre esse negócio de ficar, como é que eles se justificam? Ou eles nem se justificam e nem ouvem o que vocês falam? Então, na verdade, eu trabalho com um grupo que trabalha muito com crianças. Eu trabalho muito com adolescentes me ajudando a servir as crianças. Então, é uma galerinha que, já tomou uma decisão de se comportar diferente. Então, eles são líderes em acampamentos. É uma galera que está à frente no serviço. Então, normalmente, eles já têm uma escolha de se comportar diferente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o que mais é importante nessa relação é a conversa com eles, sabe? É fazer sentido. Eu acho que eles conseguem aguentar a bronca na escola ou na faculdade, enfim, porque tem muita gente conversando com eles atrás e para eles faz sentido. Por que dizer não? Porque está todo mundo fazendo. Então, eles encontraram um sentido para dizer não. Então, assim, os que eu estou tendo mais contato. Mas, por exemplo, agora, isso é porque eu fui missionária um tempo atrás, então esse era o típico adolescente que eu tinha mais contato. Agora, que é um desafio novo, lá na Primeira Igreja Batista de São Paulo, eu estou tendo mais contato com um adolescente que está chegando na igreja agora, não está... E aí, esse adolescente, sei lá, eles nem dão desculpa, para eles é normal, não tem uma desculpa para dar, eu fico porque eu fico, não tem uma... É assim que se faz. Para eles, para você começar a conhecer alguém, você tem que ter esse flerte, você tem que ter esse jeito de chegar na pessoa e chamar para um beijo, para um canto. Enfim, é uma conversa que não chega a ser uma amizade mesmo, né? É só um momento ali e acabou. Mas acho que não precisa de uma justificativa, sabe? Uma desculpa. É o padrão, sei lá. Essa é a sua experiência, pastor? Na verdade, a gente vê que é necessário ser feito um trabalho, né? Até mesmo como eu falei para o senhor, há muitos anos atrás, quando eu fazia isso, que não era de Jesus, obviamente, e essa ideia de, como a doutora falou, não tem um porquê não ficar. A grande realidade é que o namoro, o noivado e o casamento, eles exigem compromisso, né? A palavra compromisso vem de compromessa. E é justamente isso, ao ficar, você não faz promessa de amanhã voltar, de conversar, de quem sabe se a gente conseguir alguma coisa aqui, amanhã pode dar certo. E aí não se pensa no ficar em namoro, em noivado, em casamento, em filhos, em formar uma família, é um momento. Então a ausência do compromisso diante da vida que o adolescente vive hoje, que a sociedade cobra muito o trabalho, cobra muito uma faculdade, cobra muito acertar a vida e fazer as coisas. Então é uma pressão a menos para o jovem, é uma pressão de vida mesmo a menos. Então se eu puder ficar com alguém,
ter o meu momento de prazer, de beijar, de poder estar, o jovem fala com uma garota, a moça fala com um cara, que eu gosto, que eu me sinto atraída fisicamente e posso resolver o meu problema ali de prazer momentâneo, rápido, sem a promessa, sem fazer nenhuma promessa, sem criar um compromisso, sem pensar nisso. Até logo que eu assumi a juventude, há 3 anos atrás, até esse PNV, né, que significa pecado nem vem, foi o primeiro trabalho que eu implantei justamente para mostrar para o jovem que isso não é só um pecado que desagrada a Deus, mas é algo que ele não vê um futuro, ele não vê uma perspectiva lá para frente. É baseado em Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, faltava só as portas, né, para se fechar, tinha aquele buraco ali para ser colocado nas portas, e ele ficou ali. E os inimigos foram, por algumas vezes, tentar tirar ele dali. E ele disse, eu estou fazendo uma grande obra de modo que não posso deixar. Por que eu sairia daqui e iria ter convosco? E 4 vezes os inimigos tentaram ele falando isso e as 4 vezes ele respondeu da mesma forma. Eu até brincava que ele via os inimigos vindo de longe e ele falava, nem vem, eu já tenho uma ideia formada. Então, justamente esse PNV saiu do... eu já tenho uma filosofia, já tenho uma crença, já tenho uma fé na palavra de Deus. Eu já sei o que eu quero para mim, então eu sei que isso já não é mais uma opção. Eu acho que os jovens hoje estão cercados de opções. E se você mostrar para eles que essas opções são negativas e que o compromisso, a promessa de você fazer alguém feliz e também ser feliz é uma opção para a gente tirar isso da igreja. Mas, pastor, pelo que eu entendi da fala da doutora Débora, o jovem acha que se ele fizer o que o senhor está falando, ele vai sair perdendo. É ele que está perdendo, não está? Na verdade, da maneira que ele pensa. Né, da forma que ele acredita, da forma que ele é influenciado, sim. Mas se nós conseguirmos falar para ele que isso não é uma perda, muito pelo contrário, talvez se ele estiver perdendo agora, lá na frente é onde ele vai ganhar, porque quem só pensa em ficar, nunca vai ter um compromisso, nunca vai gerar uma família. E talvez o adolescente, a pré-adolescência, o senhor ninguém gerou. pensa. Aliás, sua esposa está grávida de 6 meses, o senhor ficava... Né? Exatamente, mas não fiquei com ela. E agora está casado, com família. Mas não fiquei com ela. E lógico, você queria que a pastora Deus te matava. Ela e eu ia ajudar. mais uma dúzia. Mas foi um momento que eu tive que parar para refletir. E é claro que o cristianismo, a maneira de pensar na palavra de Deus e crer que as bênçãos de Deus elas vêm, no momento que você acerta na palavra do Senhor, gera isso, gera o levar para o lugar certo. Eu não tinha ideia, eu não tinha alguém para me falar isso. E se nós hoje, líderes que temos como ter acesso a esses jovens, esses adolescentes, e poder falar isso para eles, aí a gente vai mostrar que eles não estão perdendo. Eu pensava porque não tinha quem me falasse. E aí, doutora, eles estão a fim de ouvir? Eu acho que talvez a pergunta seja outra, assim, será que a gente está sabendo falar? Sabe? Porque eles estão sedentos, é uma geração que está sedenta por referência. Então, o que a gente vê é que, assim, a sociedade, ela está toda adolescentizada. A gente cada vez vê mais isso. Então, assim, o senhor, a senhora, adulto, o jovem adulto, casal, que era para ser uma referência para esse adolescente, está cada vez mais querendo fazer as mesmas coisas que os adolescentes fazem. Então, como eles são a bola da vez, são os que sabem mexer na rede social, são os que sabem falar o que o mundo fala, parece que os que vão ficando mais velhos vão ficando, estão perdendo espaço, a gente não sabe falar com eles. E não tem aquela postura de, tipo, ser uma referência para esse adolescente. Então, eles mesmos não veem moral. Eu acho que a nossa geração, ela já aprendia quando o mestre, tipo, dava uma atenção para a gente e explicava por quê. Os adolescentes hoje, as crianças, se você não está fazendo o que você está falando, eles não te dão moral para aprender de você. Então, eu acho que assim, eles querem, mas se você vai falar sobre isso, viva isso. Tipo, por que você acredita nisso, sabe? Por que para você faz sentido? Por que eu tenho que pagar esse preço de não ficar com ninguém? Não faz sentido, entendeu? E quando eles perguntam isso, qual é a sua resposta? Eu acho que assim, por exemplo, quando eu falei que eu não fiquei, quando começou o programa, você falou, verdade, não. Isso era a coisa que mais me irritava, e acho que um pouco me irrita, porque no sentido de, a gente parece que vira o ET, entendeu? Dentro da igreja. E tipo, mano, tinha que ser a coisa mais natural, sabe? E não é. Então, eu acho que tentar ver isso como algo que tem que fazer sentido. Então, por exemplo, se chega um adolescente para mim que está querendo ficar, eu falo, por que você não fica? Então, vai lá então, faz.
E aí as pessoas falam, Débora, meu Deus, você faz isso. Eu falo, o coração, o que adianta ele não fazer, mas tá com o coração lá com os amigos? O negócio é que ele tem que ver que eu não tô com medo, eu como líder, né? Não tô com medinho dele ficar ou não ficar. Eu tô com medo do coração dele. Tipo, qual a escolha que você tá fazendo aí dentro? Mas para isso eu acho que é essa questão do líder, né? Ele tem que acompanhar, tem que estar perto para ter essa, sei lá, moral de falar isso pro adolescente, né? De falar, meu, por que você não tá aí? Então, moral você tem. Tô ganhando com os adolescentes lá da igreja. Não é uma coisa que você consegue, assim, de 5 minutos, sabe? É uma coisa que, por exemplo, agora a gente tá andando, se vocês estiverem me vendo, oi, gente. Se vocês mas eu acho que, assim, é um tempo que você vai ganhando a confiança deles, sabe? E aí eles vão... Por que ela tá pensando isso? Por que ela agiu assim? Por que ela passou por isso também? Ela foi adolescente e não quis ficar. Mas eu tive pais que me ajudaram e foram muito abertos comigo o tempo todo, sabe? E líderes também, né? Então, fez sentido para mim. Então, eu acho que dá. Mas eu tava falando com um amigo que também é pastor de Campinas essa semana. E ele tava falando que ele foi num acampamento de jovens e um casalzinho de adolescentes ficou lá. E aí deu um B.O. no acampamento, a liderança ficou meio, meu Deus, os meninos ficaram, não sei o quê. E aí ele chegou e falou, e por que não pode ficar, gente? E os outros ficaram assim, gente, mas Renato, você acha isso? Aí ele estava conversando comigo a mesma coisa. Gente, eles não estão vendo sentido em não ficar. Para eles é normal e é o primeiro passo para um relacionamento. Então... O que está acontecendo que a gente não está fazendo eles pensarem, né? Você está usando... Por que você quer usar o outro de um jeito descartável? Cadê o cristianismo aqui, né? Você está querendo usar. E se você se apaixona? E se o outro se apaixona? Então, para você, se você está ficando, você não está preocupado com isso, né? Então, é mais fazer pensar, eu acho. Vamos lá, pastor Gabriel. Ela já falou umas 3 vezes, mas... Não faz sentido não ficar e tal. Por que não pode ficar? Qual que é o grande problema de quem fica? É justamente o que eu falava a respeito da falta do compromisso. O ficar faz você perder o tempo necessário de ter um conhecimento correto em relação a outra pessoa, saber o que você quer, se realmente essa pessoa vai ser útil para você, se vai ser em relação à vida amorosa, ou não. Ou é de fato um passatempo, porque o lance do ficar é você estar atraído por uma outra pessoa e você querer ter alguma coisa com ela que você não precisa ter. Eu posso ser, se eu sou solteiro, amigo de uma moça que também é solteira e a gente formar uma amizade legal, nós termos aí uma vida de aconselhamento ou de sair para poder tomar alguma coisa, comer e poder ir para um restaurante ou poder ir para um parque sem ter que ficar. Eu acho que quando o prazer ele é colocado, esse tipo de prazer ele é colocado de uma forma banalizada, eu acho que é onde atrai mais a juventude. E mostrar para esse jovem que não tem a necessidade disso. Não é porque você conheceu uma pessoa do sexo oposto, você tem que beijar essa pessoa. Você pode ser amigo dela, essa pessoa pode ser amigo da sua família, vocês podem construir uma amizade super legal juntos e nessa amizade descobrir se essa pessoa é para você se casar ou não, ou se é justamente para ser um amigo, né? Eu lembro disso, inclusive na escola, na época da escola, de ter amizades que não necessariamente teria que beijar essa pessoa, mas você poder aconselhar, a outra pessoa está perguntando de um outro rapaz, a moça está perguntando de outro rapaz, o que você acha? E por ser homem você pode aconselhar, esse cara só quer levar você para a cama, ou de fato é uma boa pessoa, tem uma boa família, e ali você vê aquela pessoa namorando, de repente amanhã depois ela se casando e você ficar feliz com aquilo. Então eu acredito que hoje o não poder ficar é mais baseado no que isso vai levar amanhã ou depois, porque ninguém vai só beijar. Se você estiver num ambiente isolado, num ambiente onde você tem a oportunidade de não só beijar, mas poder levar essa pessoa para a cama, poder ter mais prazer sem compromisso, é onde vai chegar. Aonde vem os filhos antes da época, é onde vem as doenças e aonde vem o pecado em si, que se tratando de um assunto levando para o lado cristão, é pecado. A fornicação é um pecado. Então, e a fornicação é um ato sem compromisso, é um ato que vai levar a você criar uma aliança com alguém sem que essa aliança seja levada à frente. Então, acho que tudo parte disso, tudo parte do o que você quer com essa pessoa. Né? Você quer usá-la como se ela fosse um objeto sexual que vai dar prazer para você e, ok, vamos parar por aqui, ou essa pessoa pode representar algo a mais na sua vida. Ela pode, então, ou ela vai ser a sua namorada, futura esposa, ou ela vai ser uma amiga que você vai criar uma aliança legal,
vai formar uma família e vai tê-la na sua vida como alguém importante e nada mais que isso. E, pastor Gabriel, eu acho também a questão que, sabe aquela coisa, o costume faz o hábito? Uhum. Então, você viu uma pessoa do sexo oposto, aí você já se atraiu por ela, e você automaticamente já tem esse negócio de... Você aprendeu a ficar, enfim, você não aprende, o adolescente, né? Não aprende a construir essa amizade. Então, você não aprende a ser amigo. Então, quando você sempre tem que olhar o outro com esse olhar que você pode dar um pega, ou que você pode... Enfim, sempre é alguém que você pode usar para si. E Dar um pega? O que é isso? É ficar também. Mesma coisa, É, catar, mesma ficar, coisa, mesma pegar. coisa. Catar, pegar, Você ficar. Dar um pegou, pega, dar um catar. pega. São, assim, verbos românticos, né? Super românticos, né? Mas Aliás, existe romantismo na adolescência hoje? existe, nossa. Acho que até exagerado. É muita entrega. Só que é isso, eles entregam o coração assim para algo que... Por um dia só? Porque eu eles acho que entregam mais... para quem estão ficando. A minha pergunta, na verdade, é assim: quando surge um interesse romântico mais sério do que... Porque, pelo que vocês estão falando, ficar é uma zoeira. Sim. Provavelmente acompanhada de bebida, de coisas que... entorpecentes, né? Sim. Lícitos e não lícitos. Pois bem, mas quando surge um interesse mais direto, mais pessoal, ligado aos sentimentos, e aí como é que faz? Eu acho que nem você falou, o ficar é ligado a essa coisa mais de festa, balada. Às vezes não. Pode ter alguém assistindo e falando, não, mas eu já fiquei, foi tranquilo, não foi desse jeito, nossa. O ponto é... Existem pessoas sérias que acham que esse é o padrão. Então, vou começar a me relacionar com o sexo oposto, eu tenho que ficar. Então, não necessariamente, eu pelo menos tenho visto isso, assim, não sei o que o pastor Gabriel pensa, mas existem essa coisa da festa, da balada, nanana, mas vou começar a me abrir para a possibilidade de ter um relacionamento, então eu vou começar a ficar. Enfim, nesses dois casos, as pessoas querem se apaixonar, as pessoas querem ter alguém, com certeza. E aí que entra o perigo de não saber lidar. Como a pessoa não aprendeu a ser amigo, então assim, comecei a ficar com alguém, me apaixonei. Nossa, agora eu tô gostando muito, mas o cara só tava ficando comigo. Só que agora eu já tô me entregando, ou vice-versa. E aí entra a crise, porque eu não aprendi a ser amiga ou construir amizade. Explica melhor. Você está falando com... Boa parte da nossa audiência é composta por pessoas mais velhas que você. Tá bom. Então, traduz o que você está falando. O que significa não saber ser amigo? Ele simplesmente não construiu isso. Ele simplesmente chegou, gostou e quis beijar. Tá. Beijaram. Aí pronto. Aí a moça se apaixonou. Se apaixonou. Tá. E aí? E aí ela quer continuar mandando uma mensagem, só que aí ela manda mensagem demais no WhatsApp, aí o cara olha e fala, nossa, a menina tá pesando, fica mandando toda hora, e a outra fica lá, ai, droga, ele não me responde. E todo esse conflito, porque de ambos os lados, eles começaram antes da hora, eles nem foram amigos, nem começaram a conversar, e já... Então, despertou, de repente, sentimento em um dos lados, só que era sem compromisso mesmo. Mas a pessoa não pode falar? Então, e quem aprendeu a falar? Quem aprendeu a conversar? Aprender a beijar, não é falar, não. Não necessariamente precisa. Beija primeiro e conversa depois. Geralmente é assim que funciona. Porque, na verdade, acho que todo mundo hoje, todo adolescente, todo jovem, quer viver um romance hollywoodiano. Né? Quer viver aquela coisa, aquela paixão, aquela coisa toda. E a paixão provoca isso. Ela gera isso. A paixão, ela faz com que você se apaixone hoje e se desapaixone amanhã. Ela permite isso, diferente do amor. E, de repente, o que a doutora está falando é que a pessoa está construindo, de repente, um sentimento um pouco mais maduro que da outra parte ela não vai ter. Provavelmente ela não vai ter. E aí, como não há um outro elo lá atrás? Qual é o elo que ela tem com essa pessoa? Conheceu, foi indicação, beijou, se apaixonou. A outra parte não tem uma história, não houve uma amizade, não foi construído um antes para vamos sentar, vamos conversar, para onde que vai isso? Eu não tenho essa liberdade para falar. A questão não por que eu não falo? Porque eu não tenho uma construção anterior, histórica, que eu consiga chegar para essa pessoa e falar assim, ó, você me conhece, né? Você sabe como é que eu sou, eu acabei confundindo as coisas. A outra parte vai falar assim, isso é problema seu, eu não tenho nenhum vínculo com você.
E se a pessoa cria uma amizade antes, ela consegue conversar, ela cria um elo emocional, sentimental com a outra parte, ela vai conseguir falar isso. Ela vai chegar e falar, olha, você entendeu que aquele beijo fez com que a gente se confundisse? Eu, pelo menos, eu confundi. O que você pensa com isso, disso? A outra parte não vai dizer isso é problema seu, porque já existe um carinho ali, um afeto pela outra parte, mesmo que seja como amigo. Então, na realidade, o grande problema do ficar hoje é esse. Você não cria nenhum vínculo antes e muito provavelmente não vai existir um vínculo depois. É aonde vem também, da onde surgem ansiedade, depressão, é onde o jovem fica perdido, porque beija, começa a gostar de 2, 3 ao mesmo tempo, ninguém vai dar moral, ninguém vai dar bola para essa pessoa, para esse jovem, é onde ele fica dentro de casa, já tem problemas em casa, já tem problemas muitas vezes financeiros, de saúde, com família, e é onde ele se afunda. E é onde, pastor, hoje, infelizmente, os jovens estão levando isso para o lado mais negativo possível, que é o suicídio. Começa com isso, começa com beijar, sem sentido, quando vai ver, a minha vida não tem mais sentido. Falo porque eu já conversei, já tive em contato, nesses meus 3 anos de líder de jovens com pensamentos ativos suicidas e jovens que já cometeram suicídio. Então é triste, você vê que o jovem, ele para naquele paradoxo do eu não sei quem sou eu não construí uma relação ela com ninguém. As pessoas que ficaram comigo me usaram, eu também tive essa intenção e hoje eu vejo que eu estou vazio. Dentro de casa eu não tenho apoio e a alternativa é acabar com esse sofrimento da pior maneira possível. Quanto tempo ainda tenho? Bom, deixa eu dar um recadinho para você, que eu tenho certeza que você tem notado algumas mudanças aí no nosso país, né? Principalmente na área da educação. O nosso MEC, o Ministério da Educação, está fazendo tudo do jeito melhor, do jeito certo, ouvindo os especialistas e perguntando a opinião dos interessados para buscar o interesse da maioria. Por exemplo, olha, as mudanças que aconteceram no novo ensino médio foram feitas assim, ouvindo a população. O resultado foi comprovado, 72% dos brasileiros aprovaram as mudanças, porque eles foram ouvidos antes, né? O Enem também. O MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que agora, né, a partir de agora, as provas vão ser realizadas em 2 domingos e isso não acontecia antes. Resultado da pesquisa. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular que define os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. Sabe como é que essa base foi construída? Isso, acertou. Mais de 12 milhões de participações. Tudo isso representa o começo de uma grande mudança. E você está desafiado ou desafiada a conhecer todas as melhorias na educação. É só consultar o site mec.gov.br. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos começando o derradeiro bloco do programa Vejam Só, que hoje discute essa coisa do ficar, né? E o nosso querido Zeca, grande entendido no assunto, porque ele é um repórter que pesquisa as coisas. Vocês só pensam coisa errada, é o repórter que pesquisa as coisas, não é verdade, Giovana? Então, ele foi a Crentolândia, bem no núcleo de onde estão os evangélicos, saber dessa história. Vamos ver o que ele ouviu. Você acha que, assim, em pleno século XXI, essas tecnologias e tudo mais, a juventude cada vez crescendo mais rápido, a gente consegue acabar com essa história de ficar entre os jovens ou não tem mais jeito? Não tem mais jeito. A palavra ela tem que se cumprir, porque a palavra do Senhor diz assim, que o amor, pela iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E o Senhor Jesus também falou na palavra dele assim, que vai ouvir tão grande... os dias são maus mesmo, né? Então vai ser pior do como do começo. Então não tem como. Então o que está escrito não tem como voltar atrás, né? Então vai ser mal mesmo. Então esse negócio de ficar, cada dia vai piorar. Sim, tem. Acredito que isso vai muito de cada liderança, né? Do grupo que está ali o dia a dia com os seus jovens, seus líderes. Isso depende muito muita oração, até mesmo a questão do jejum,
né, as consagrações. Eu acredito que através da palavra, isso pode ser alcançado sim, pode ser melhorado. É um pouquinho difícil. Na verdade é bem difícil. Porque, infelizmente, não são todas as pessoas que pensam como a gente. E eu acho que enquanto a gente estiver aqui na Terra, ninguém vai pensar igual a gente. Então, assim, aos cristãos, eu penso que ficar é pecado. Entendeu? Porque eu li a Bíblia, porque eu entendi que a vontade de Deus não é essa. Deus é um Deus de compromisso. E aí a gente vai... Só quem lê e quem entender. Sim, possível. Entrando, né, com a palavra, né? Evangelizando o jovem, né? Bom, tá meio a meio. Pela minha contabilidade, tem metade pensa que não tem mais jeito. Aliás, essa foi a pergunta do Zeca, né? Tem jeito ou não tem mais jeito? Não tem mais jeito. E outra metade diz, não, tem e tal. O que a senhora pensa, doutora senhorita? A senhorita tem namorado? Não, no momento não. Já namorei 2 vezes, mas não agora. Tá bom. Você quer fazer alguma inscrição? Não. Interessados? Tá bom. O e-mail tá embaixo, gente. Tá bom? Tá, agora gostei. A doutora é positiva. Se porventura... Não, tem um monte de pai, mãe, avô, tio, que conhece os encalhados aí da vida, né? É só pegar o contato da doutora Débora, que está publicado no site Vejam Só. Eu já desencalhei gente aqui, viu, irmão? É só pegar o contato e escrever para ela, né? Não proponha ficar. O que a senhora achou das entrevistas? Tem jeito ou não tem jeito? Eu concordei muito com a postura que o senhor teve ali de falar disso, que a liderança tem que estar perto do adolescente. Como eles estão... É aquilo que eu tinha comentado, como... Parece que o adulto está um pouco perdido em como direcionar esse jovem. Então, será que é uma coisa nova e eu que estou ultrapassado e não sei fazer? Então, parece que... Mas não é uma coisa tão básica essa, doutora? Mas os pais... Você vai lá, usa a pessoa e como é que alguém pode achar isso certo? Isso é que eu não consigo entender. O pastor Gabriel falou várias vezes em usei, me usaram, não sei o quê. Que isso, gente? Nós somos coisa, por acaso? Mas pensa o que eles estão vendo em internet o tempo todo, videoclipe e os principais cantores. É normal, o padrão é esse. E agora está de um jeito descarado, né? O que é certo já não é tão certo assim. Por que é certo? Para você é certo, para mim não é. E eles estão ouvindo na escola o tempo todo. Desde isso até a questão de gênero, que a gente já está ouvindo tanto. Então, assim, são tantas coisas que eles tão novos têm que decidir que... se a maioria está fazendo, se o grupo está pedindo, por que não? Sabe? Mas espera lá. Onde é que entram os sentimentos nessa história? Pastor Gabriel, o senhor é líder de juventude já há vários anos, lidera o Movimento Jovem, que é um programa que não é só com adolescentes, já é com moços também, né? Tem os sentimentos. A gente não tem que respeitar os sentimentos do outro, tomar cuidado com o sentimento do outro, porque você não quer ser magoado nos seus sentimentos, porque dói. Com certeza. O senhor foi rejeitado alguma vez? Já, com certeza. Doeu? Sim. Então, dói. Dói, né? dói. Você gostar de uma pessoa que não gosta de você, dói. Então, você não vai ter cuidado com o outro? A ideia é essa, pastor. A ideia é que exista essa consciência. Mas justamente o ficar tira esse peso. Tira de você essa responsabilidade de pensar no outro, porque você não conhece ele. E não vai amanhã permanecer tentando conhecê-lo. Então, o grande lance do ficar para o jovem é esse. Eu não conheço, eu não sei quem é bonito, é atraente, se tem família, se é casado, está ali enfiado no meio ali para poder, numa balada, por exemplo, para poder também espairecer um pouco. Não é problema meu, aquela pessoa não é um problema meu. O meu problema hoje é eu preciso beijar na boca. Eu preciso encontrar alguém que queira, alguém que se sinta atraída por mim. Sentiu, foi, ficou, acabou. Eu não tenho esse compromisso ou essa responsabilidade de me preocupar com a outra pessoa. Eu não consigo entender isso. Nós já passamos da meia-noite, aliás, faz tempo, né? Porque agora o programa começa mais tarde. Eu vou abordar aqui uma questão mais delicada, tá? Esse negócio de beijar na boca, nem prostituta beija na boca. Exatamente. Por quê?
porque ela ganha dinheiro para fazer sexo, ela faz o que você quiser, mas beijar na boca não beija, porque marca muito e mexe com os sentimentos dela. A prostituta tem essa postura e a moçada não tem? Moçada crente? Eu não entendo isso. É que nem a reportagem de vocês dizia, né? O jovem cristão, o jovem evangélico está agindo assim. Mas, de fato, será que ele entendeu? Às vezes está na igreja, é filho de crente, mas não teve o chamado dele com Deus, o encontro dele com Deus. Então, aí, com certeza, faz todo sentido quando você pergunta como que uma pessoa que tem Cristo de verdade, tem esse sentido, quer usar outra pessoa e nem beija na boca e não sabe que pode despertar. Se ela tem Jesus, alguma coisa ali vai incomodar. Alguma coisa não vai bater. Então, aquilo pelo menos incomoda. Começa a falar, ei, acho que não está certo eu agir assim. E o que a doutora falou, que no caso da referência, isso é muito importante. É uma coisa que eu sempre procurei passar para os jovens, de se espelharem em alguém que teve um sucesso, digamos assim, nesse ponto da vida dele, que tem algo a passar, que pode sim mostrar que esse caminho é melhor e não é só um dogma, não é só uma doutrina. Não pode ficar. Por quê? Porque Deus não gosta, Deus fica bravo quando você fica. Não, por que não pode? Sabe, por que isso vai te fazer mal? Por que isso vai criar um vínculo ruim de você com essa outra pessoa? Você pode sim se apaixonar, pode sim ter a rejeição da outra parte. Isso, emocionalmente, psicologicamente, ela pode falar até melhor do que eu, cria um abalo muito grande, numa fase ainda de mudanças e tudo mais. Então, as referências desses jovens têm que começar a desconstruir esses valores que o mundo hoje inverteu, que o mundo hoje mostra que, sabe, faz o que você tiver na telha agora, porque o imediatismo que o mundo oferece hoje tá desse jeito. Você compra um carro, você senta na loja procurando um carro, você sai dirigindo hoje, você quer comprar uma casa, muitas vezes é muito fácil, só que isso vai lhe gerar um problema mais para frente. O ficar é a mesma coisa. O imediatismo faz a gente pensar, eu preciso resolver um problema já. E o meu problema é beijar na boca, o meu problema é ficar com alguém. E isso que o senhor falou, pastor, é uma grande verdade, porque vai gerar um sentimento lá dentro. O beijo gera isso. O beijo gera uma química entre as duas pessoas que vai gerar alguma coisa no coração. Só que o descompromisso e a falta de responsabilidade com o próximo, no momento que você faz isso não te dá bola. Só que amanhã ou depois isso vai pesar. E quando pesar, aí o jovem vai procurar a gente. Agora tem um outro assunto aqui que eu queria entender de vocês. Primeiro, antes de falar do que eu quero, e a ideia do respeito? Porque quem fica não está respeitando, certo? Sim. E aí? Eu acho que... Respeito a gente aprende em casa. Você tem que respeitar as pessoas e tal, não sei o quê. Mas e às vezes o jovem que não tem essa referência de casa, sabe? Que chega na igreja e a gente não tá... Eu acho que a gente proporcionar um ambiente que o jovem possa crescer ou se desenvolver, tendo a oportunidade de respeitar, tendo a oportunidade de se relacionar com amigos. Então, assim, o ambiente da igreja, ele pode eu falo que é como se fosse, tanto para as crianças como os adolescentes, eu costumo brincar que é como se fosse os 15 minutos do técnico, do tempo, que a gente chega, então a criança está lá na escola, ou o adolescente, e chega no tempo, na igreja, e fala... E aí, gente? E aí o técnico, que é o líder, fala, como que você foi? Não, joga assim e tal. E volta pro campo depois. Esse tempo, a igreja tinha que ser um tempo de laboratório, em que a gente construísse relações com oportunidade, que o menino vai ser amigo da menina de verdade, e eles vão ser irmãos. Eu tenho amigos, ontem a gente estava falando, eu saí com uns amigos meus, como a gente cresceu de um jeito que, assim, é pra vida, a gente é irmão pra sempre, sabe? Mas por quê? Porque a gente teve esse ambiente, que a gente pôde crescer sendo irmão de verdade, sabe? Então, e desenvolver, aprender a ser respeitoso com o outro. O desrespeito é muito mais fácil. Então, amor é aprendido. Não é algo que... mesmo assim, em consultório a gente falando, não é um sentimento elaborado. É fácil, Pronto. Ele é elaborado. Então, para a criança aprender a amar, a mãe tem que fazer, tipo, falar não. Aprender, a criança vai ter que ser rejeitada, ver que o outro sofre, então ela vai, nossa, ela precisa de carinho também. Então, assim, amor precisa de trabalho para aprender, respeito precisa de trabalho. Então, a igreja tinha que ter esse ambiente que proporcionasse
Então, muitos encontros, muitas coisas, não só programações, mas ambientes mesmo, assim, sabe? De conversa, de troca. Vamos comer lá? Vamos sair? Vamos... E o líder sempre perto, sabe? Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte. Tá bom, os jovens ficam e tal, papai, pelo que a gente está vendo, não são só os adolescentes, né? Seus colegas de faculdade, de teologia. Ficavam e tal. Então tá, ok. Como é que se lida? Porque a gente sabe que um dos grandes problemas, inclusive criminais hoje no Brasil, é a falta de aceitação pelo fim do relacionamento, o cara vai lá e mata a mulher. Seja casado, namorado, noivo, lá sei eu, né? Por causa de ciúmes, não aceita. Ué, como é que o cara lida com os ciúmes e a moça lida com os ciúmes quando começa a pensar num namoro, visando casamento, sabendo que o passado tem trocentas mil pessoas no meio? Na verdade, tudo é conseguir lidar com o sentimento, né? Como ela falou, de repente, dentro de casa, eles não tiveram essa referência. Não tiveram pessoas que pudessem... Os pais são separados e os pais vivem bem com isso, né? É normal hoje em dia você ver pais que não deram certo, se separam, começam um novo relacionamento, ela já não sabe quem é a figura paterna dela mais, porque tem o biológico, tem o de criação, tem o namorado da mãe agora. Então, tudo isso gera uma crise de emoções dentro do jovem que vai levar isso mais para frente. Quando ele se sentir rejeitado, né, futuramente, ele vai começar, vai ficar, vai querer namorar e amanhã depois termina um namoro, a outra parte também não quer saber e tudo gerou lá de trás. Tudo vem lá do começo, onde já não existia um compromisso e a outra parte também que saiu e não quer mais saber dele vai ficar com outras pessoas porque também não existe esse compromisso. Então, o jovem hoje tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo com o coração dele, que é o que o senhor falou, o respeito. Se eu não respeitar, eu não for respeitado, for ensinado assim, e eu tiver essa prática constante, algum disso vai me machucar, vai me ferir. E hoje, pastor, a grande realidade é que o jovem tem ciúme de quem nem é dele. Né? Você fica com a pessoa, essa pessoa vai querer ficar com outra, e não, você é meu. A partir de quando eu fui seu? Um beijo, um ficar? Então, isso tudo deve ser construído na mente de um jovem para que ele entenda como funcionam as coisas. Eu acho que enquanto a gente não mostrar que o coração é o nosso maior inimigo muitas vezes, sermos baseados e guiados pelo nosso coração, esses ciúmes, que poderia ser um cuidado que tem com a outra parte, aquela coisa de, puxa, eu gostaria de ter essa pessoa mais perto de mim, que ser só minha e tudo mais, vai se transformar em algo violento amanhã ou depois, que vai gerar uma agressão física, no começo uma verbal, depois uma física, e pode gerar um homicídio sim. Então eu acho que o jovem tem que entender como as coisas funcionam. E se não tiver quem os ensine, ele nunca vai entender. Não, eu usei um exemplo bem radical. Pode não terminar nem em violência, nada, mas o mal-estar... O ciúme é uma coisa ruim. Não tem nada de bom no ciúme, né? Nada de bom. Então, o ciúme é ruim. Aí tá, eu estou gostando de uma moça, né? Consigo conquistá-la, começamos a namorar. Estou falando de igreja, nós estamos falando de crente, né? Começamos a namorar e tal... Mas eu sei que ela ficou com uma meia dúzia aí de rapazes antes de eu aparecer e eu não me sinto bem quando eles estão perto. Isso não é normal? Sim. E aí, como é que se faz? Eu acho a mesma coisa a menina em relação ao rapaz. Mas eu acho que é bem essa questão que o pastor estava falando, assim, tudo bem, é o direito dela sentir. Ela não está se sentindo confortável nessa situação. Aí é o fato da gente trabalhar o que você está sentindo e por que você está sentindo isso. Porque eu sei que o cara ficou com a minha namorada, carambolas. Eu sei lá se ela está lembrando dele, né? Quando eu beijo ela agora, será que ela está lembrando do beijo do outro? Tem gente demais nessa história aqui. Pois, isso tem que ser conversado, porque, também a gente tem que entender que se a pessoa está mudando, quer agora uma coisa séria, tudo se fez novo, lembra? A Bíblia fala, né? Tipo... Eis que tudo, se a pessoa tá de verdade querendo mudar, agora eu quero namorar sério, então o namorado ele tem que entender que passou. Então, mas eu acho que é um ponto que vai ter que ser conversado, né?
vai ter que entrar na pauta do namoro. Ó, você já foi meio rodada, né? Então, Você já foi o quê? Você já deu uma passadinha ali, né? Não. Repete a frase. Você foi meio rodada? Rodada, sim. Ó, Se o cara falar isso pra moça, ela não vai querer namorar ele. Não vai, então. Mas eu tô dizendo, é isso. A questão é, a gente tem que conversar sobre isso que aconteceu. Se é algo que incomoda ele. Paulo Mas disse... por acaso não incomoda alguém? Ou eu acho que eu não sou humano, eu devo ser marciano. Não, que é uma coisa muito costumeira entre os sério. jovens hoje, pastor. Não sei. É uma coisa muito costumeira Não entre os jovens existe mais ciúme, hoje. então? Existe, Não. claro que existe. Mas Existe e eu até acho que tem que ser devastador. conversado Só só. que precisa ser conversado. Tá. Sobre isso, assim. Conversar. Então, o que a moça vai falar pro rapaz? Ela vai dizer assim, não, eu não lembro de nada. Eu Não, beijei tanto na minha vida que eu não sei nem quem é quem. É isso que ela vai falar pra ele? Vai ajudar pra caramba. Não, ela vai falar que, tipo, aconteceu, mas agora ela não quer que aconteça mais. Se o cara gostou dela, também, por que ele foi gostar dessa e quer ficar com essa, se isso incomoda tanto ele? Entende? E é mais uma razão para a gente poder mostrar o problema do ficar. Isso. Porque fica. Essa pessoa Agora que você quer sério? vai ser, usando o termo que ela usou, rodada. E isso, entre os jovens, é ruim. Né? Isso para compromisso. Porque, assim, se o jovem está pensando em ficar, ótimo. Porque se ela já é rodada, é fácil. Se eu quero um compromisso, isso daí até na escola era assim. É uma pessoa que eu quero me casar, então eu não vou ficar com ela. Eu vou ser amigo, eu vou levando, para rolar uma paixão, para essa pessoa surgir um interesse, para a gente namorar e casar. Eu não quero me casar com essa pessoa. A minha atração é só física. Então, deixa eu ver o histórico dela, que é o que você está falando. Poxa, ela já ficou com metade da escola. Então, se ela ficou com metade, ela vai ficar comigo também. Então, é em relação a mostrar para o jovem o prejuízo que isso gera para ele, além de toda a questão espiritual, de dar uma má fama que essa pessoa vai ficar. É inevitável isso. Eu conheci um rapaz, eu fui pastor dele, que ele, ainda muito novo, ele aceitou que ele não ia namorar quem ficasse. E aí, ele era um rapaz bonito, interessante, tinha uma perspectiva de vida muito boa e tal. Várias moças se interessaram por ele, mas aí não passava nesse critério. Aí ele acabou casando com uma que nunca ficou. Não é bom falar assim, ó, presta atenção, você pode estar perdendo o bonde da tua vida, a troco de, pelo que vocês estão falando aí, de nada, né? Sim. Mas é um preço alto que você paga quando você tem essa decisão, né? Porque é muito novo, você tem que decidir que não vai fazer o que todo mundo faz. Ué? Mas isso não é ser crente? Então, Exatamente. Só que se você tem um suporte atrás, hoje em dia o adolescente consegue. Se não tem sentido. Tá todo mundo fazendo, entendeu? Pra gente que é crente, que nasceu na igreja, tem um sentido. Pro pessoal de fora, a gente é doido, é louco, não tem por que não. Tá bom. Um assunto que eu também quero ouvir de vocês. Pastor Gabriel, o que o senhor acha dessa proposta que algumas igrejas têm? O nome antigo era fazer a corte. Hoje tem trocentos mil nomes que eu não sei. Sabe o que é, né? Namoro de corte. É namoro de corte, quer dizer, namoro só de pegar na mão, nada de intimidade e tal. O que o senhor acha disso? Olha, com toda a sinceridade, pastor, eu acho excepcional, acho muito bom mesmo. De fato, o que os jovens alegam muito, como é que eu vou gostar dessa pessoa se eu não souber como é que ela beija? Né? Nós hoje que vivemos o casamento como ele é, sabemos que o casamento não é beijo. O casamento não é só beijo, não é só sexo, não é só troca ali de informações, você morar sozinho com uma pessoa, sair da casa dos pais. É um conjunto de informações muito amplo que essas coisas são adendos. E se eu não beijar antes de me casar com a pessoa, isso não vai ser um pesadelo, isso não vai gerar um problema, até mesmo porque você troca a boca quando você vai ficar com outras pessoas, mas o beijo desde os primórdios é a mesma coisa. Então eu acho realmente uma coisa muito legal, não é cultura de todas as igrejas fazerem assim, tem igreja que se você chega e fala, a partir de hoje vai ser assim, o jovem vai rir de você, porque não é, como estamos falando, normal, não é cultural, mas eu acho uma coisa que eu acho que ajudaria muito o jovem a entender o que é o casamento. Eu tenho um trabalho que eu faço que chama Antes do Sim, que é justamente um trabalho para casais não casados, que estão namorando, noivos, para poder botar na cabeça deles o que é casamento de verdade. E ali a gente aborda muitas dessas questões, sabe? O que é valioso, o que é valoroso para você hoje, né? Começou com uma atração física, começou com uma paixão,
a construção do amor, a construção de um sentimento maduro, o querer ficar com essa pessoa, o ver que você pode ficar com ela o resto da vida. Essa pessoa tem defeitos, essa pessoa não é fácil, essa pessoa ela já veio de uma cultura, de uma família que vai chocar com a sua cultura e a sua família. Você está disposto a tudo isso? Então, eu acho que o namoro de corte, que é o que é geralmente o termo usado hoje, seria um escape desse lance do ficar. Porque se eu não posso beijar nem no namoro, que dirá sem namorar? Seria algo bom, mas eu acho que seria um sonho. Todo mundo fazer isso, né? E a senhora? Senhorita? Eu acho que... eu acho que é uma opção, tem que ser bem definida, assim. Por exemplo, como ele falou, né? O pastor da igreja chegar e dizer... Eu tive amigos que já adotaram essa prática e tive que não. E gente séria, muito séria dos dois lados. Em ambos os casos, eu acho que é a decisão do casal, do coração, mas sempre lembrando isso, o namoro, para que serve? É para conhecer outra pessoa e uma preparação para a gente casar. Então, se vamos beijar, então, que aquilo, então, tem um limite, né? A gente tem que ter uma maturidade. A corte, ela já me priva disso, assim, eu não corro nem esse risco, né? Tipo, a gente já combinou aqui. A senhorita namoraria pela corte? Eu acho que não. Nunca não namorei. E um rodado? Não, também. Olha, já eliminou boa parte aí dos pretextos. Mas é isso, eu acho que tem que estar definido no coração, né, da pessoa. Tá bom. Se você quiser continuar o debate, o contato da doutora Débora Vieira, da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo, e do pastor Gabriel Michelazzo, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Pinheiros. Os contatos estão publicados no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. É só ir lá e usar e abusar, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro da grade, a Gislene Almeida, lá de Louveira, em São Paulo. Parabéns, Gislene. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.